Fala, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz, este é o Legisla Ação, segunda aula de exercícios aqui sobre princípios constitucionais aplicados ao processo. Aula de exercício para fixar a matéria. Então, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like aí para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e possa ajudar outras pessoas. Já fez isso? Então, bora pro vídeo! Direito processual civil, que veremos na aula de hoje. Aula 1 de exercícios, parte 2. Mais exercícios aqui sobre princípios constitucionais do processo civil. Então, vamos iniciar. Bem recente aí, 2020, FCC, TJ do Mato Grosso do Sul, juiz substituto. Em relação aos princípios constitucionais do processo civil, considere os enunciados seguintes. O princípio da isonomia processual não deve ser entendido abstrata e sim concretamente, garantindo às partes manter paridade de armas como forma de manter equilibrada a disputa judicial entre elas. Assim, a isonomia entre as partes desiguais só pode ser atingida por meio de um tratamento também desigual, na medida dessas desigualdades. Certo ou errado? 3, 2, 1, bora responder. Qual é a norma? Princípios constitucionais do processo civil, né? Já marcou tudo aí. Então, vamos considerar o quê? A Constituição Federal e o Código de Processo Civil. E o que a questão está nos cobrando? O princípio da isonomia processual não deve ser entendido de forma abstrata, e sim concretamente, garantindo o quê? As partes a paridade de armas, de forma a manter equilibrada a disputa judicial. Isonomia entre as partes desiguais só pode ser atingida por meio de um tratamento também desigual? Isso está certo ou isso está errado? As partes no processo serão tratadas de forma igual quando estiverem em igualdade e de forma desigual se estiverem em desigualdade de condições no processo? Certo ou errado? Aqui vai estar correto, exatamente esse conceito aí perfeito que essa questão nos traz. Exatamente. O princípio da isonomia processual, da igualdade durante o processo, não deve ser entendido de forma abstrata, e sim de forma concreta, garantindo às partes a paridade de armas, que é a igualdade processual, para manter equilibrada a disputa judicial. Imagine um banco gigantesco litigando com uma pessoa física, né? Então, ela tem muito mais condições, ela tem muito mais recursos do que essa pessoa. Então, o juiz vai buscar equilibrar a balança, de modo a diminuir as diferenças entre essas partes. A isonomia entre partes desiguais só pode ser atingida por meio de um tratamento também desigual. Exatamente isso. Por quê? Vai tratar as partes que estiverem em patamar de igualdade de forma igual. E as partes que estiverem em patamar de desigualdade vai tratar de forma desigual. Isso também dentro do processo. É o que nos diz a Constituição. Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Todos são iguais em direitos e obrigações se estiverem em patamar de igualdade. Essa igualdade formal. Mas temos a igualdade material. Por quê? Porque se a parte estiver em um patamar de desigualdade, então essa parte também vai ser tratada de forma desigual na medida das suas desigualdades. Essa aí é a igualdade material. E a isonomia processual, igualdade processual. É o direito que os litigantes têm de receber tratamento idêntico pelo juiz, gozar das mesmas faculdades e oportunidades processuais. É a paridade de armas, né? A igualdade no tratamento processual. As partes têm direito a quê? As mesmas faculdades, os mesmos direitos, os mesmos meios de defesa, os mesmos ônus e as sanções também. Então, as partes vão ser tratadas de forma igual no processo. Mas, se por algum motivo essas partes estiverem num patamar de desigualdade no processo, então o juiz vai buscar sanar isso daí, trazendo a igualdade material no processo, né? A igualdade substancial dos litigantes. Também, dentro do processo, vai tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida das suas desigualdades. Por quê? Para trazer a igualdade, a paridade
de armas. Então, lá está correto. Próxima questão. 2019, CESP e Sebrasp, TJ do Amazonas, assistente judiciário. Acerca dos princípios constitucionais do processo civil, julgue o item a seguir. O devido processo legal é uma garantia contra eventual uso abusivo de poder, de modo a assegurar provimento jurisdicional em consonância com a Constituição de 1988. Certo ou errado? Lá, 3, 2, 1, bora responder. CESP raiz aqui, né? Qual é a norma? Princípios constitucionais do processo civil. Então, utilizaremos a Constituição Federal e o Código de Processo Civil. E o que a questão está nos cobrando? O devido processo legal é uma garantia contra eventual uso abusivo de poder e é um modo de assegurar o provimento jurisdicional em consonância com a Constituição Federal? Certo ou errado? Vai estar? Correto, né? É exatamente aí devido processo legal, é sim uma garantia contra eventual uso abusivo de poder. Por quê? Porque se o Estado quiser impor restrições à liberdade e aos bens de determinada pessoa, vai ter que observar o devido processo legal, né? Tem que ter um processo regular que siga todas as etapas presentes na lei. Aí sim, esse processo vai ter validade, vai chegar a uma decisão, então é sim o devido processo legal uma garantia contra eventual uso abusivo do poder estatal, né? E assegura provimento jurisdicional em consonância sim com a Constituição Federal de 88. Está totalmente correto isso daí. Devido processo legal, ninguém será privado do quê? Da liberdade, nem de seus bens, sem o devido processo legal. O devido processo legal está implícito lá no Código de Processo Civil. Na Constituição ele é explícito e no Código de Processo Civil ele está de forma implícita. É um supra-princípio devido processo legal. Ele é a base dos demais princípios processuais. Ele vai gerar outros princípios processuais, incidindo sobre toda e qualquer atuação do Estado, uma cláusula geral, um verdadeiro postulado geral do direito processual civil. Então, o devido processo legal é um supra-princípio. Para que o Estado possa impor restrições a direitos das pessoas, é necessário um processo regular, um processo que siga rigorosamente o que a lei está dizendo, conduzido por quem? Por um magistrado. O magistrado é um verdadeiro maestro ali no processo, né? Então, ali está correto. Próxima questão, 2019, também CESP, Sebrasp, TJ do Amazonas, mesma prova aí de assistente judiciário. Acerca dos princípios constitucionais do processo civil, julgue o item a seguir. O princípio do contraditório, por constituir garantia aplicável em situações específicas, não vincula a decisão do juiz, visto que, em geral, este deve decidir sem a oitiva das partes. Certo ou errado? Aqui vai estar? Ah, peguei vocês. Vamos, 3, 2, 1. Bora responder. Qual é a norma? Princípios constitucionais do processo civil. Vamos utilizar a Constituição Federal e o Código de Processo Civil. O que a questão está nos cobrando? O princípio do contraditório, garantia aplicável a situações específicas, não vincula a decisão do juiz, visto que, em geral, este deve decidir sem a oitiva das partes. Certo ou errado? Aqui vai estar totalmente errada, né? Tá tudo errado aí. O princípio do contraditório é uma garantia aplicável em todas as situações e não uma situação específica. É aplicável no processo judicial, processo administrativo e em todos os acusados em geral. Então, não é em situações específicas, é a regra, não é a exceção. A questão está falando que não vincula a decisão do juiz, está errado. Por quê? Digamos que no processo judicial, uma das partes ela consiga angariar provas aí durante a instrução de que tudo que ela está falando aconteceu, tudo que está falando é verdade, tem fundamento, tem provas. Então, o juiz, o magistrado, quando for proferir a decisão, vai estar vinculado àquelas provas produzidas ali na instrução. Por quê? Porque se ele decidir diverso daquilo ali, a decisão dele pode ser revista, provavelmente será revista. É uma decisão viciada, porque ele está indo contrário às provas dos autos. Então,
é claro que vincula sim a decisão do juiz, se a parte conseguir trazer elementos que provem o que ela está alegando. E a questão está falando que deve decidir sem oitiva das partes, isso aí também está errado. Por quê? Porque o contraditório é prévio, essa é a regra, hein? Temos que pensar conforme a regra, principalmente aqui quando é o certo. Pensa com a regra, exceção só se a questão conduzir você à exceção. Então a regra é que o contraditório é prévio à decisão do magistrado. Agora, vai ter casos sim em que o contraditório vai ser diferido para um momento posterior, né? Então, essa questão está totalmente errada. Então, vamos aqui. Contraditório aos litigantes são assegurados o quê? Contraditório e ampla defesa é processo judicial, administrativo e os acusados em geral. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. É o que está dizendo aí o Código de Processo Civil. Então, o contraditório tem que ser anterior à decisão, contraditório prévio, né? Exceção vai ser as vezes que o contraditório vai ser diferido, né? Dado em um momento posterior no processo. É o caso das tutelas de urgência e algumas tutelas de evidência. Veremos isso lá nas próximas aulas. Então, tá aí as vertentes do contraditório, né? Também vimos que o contraditório formal é você ter ciência que está sendo demandado, e o contraditório material é o direito de influenciar na decisão do magistrado. Mesma coisa do princípio da ampla defesa. Mais uma aqui, 2020, FCC, TJ do Mato Grosso do Sul, de juiz substituto. Em relação aos princípios constitucionais do processo civil, considere os enunciados a seguir. A publicidade processual é a regra geral, previsto tanto na Constituição como no Código de Processo Civil. As exceções a esse princípio estão estabelecidas por meio de rol taxativo em ambas as normas legais citadas. Certo ou errado? 3, 2, 1, bora responder. Pausou? Fez? Então, vamos à resposta. Qual é a norma? Princípios constitucionais do processo civil, Constituição Federal e Código de Processo Civil. E a questão está querendo. A publicidade processual é a regra e a exceção, elas vão estar estabelecidas em rol taxativo, tanto na Constituição como no Código de Processo Civil, certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Tá errado isso daí. A publicidade processual é sim a regra geral. As exceções, elas não são um rol taxativo. A gente viu que a Constituição vai trazer conceitos jurídicos indeterminados. Ela fala de modo abstrato, de um modo geral. Ela não vai discorrer sobre todas as hipóteses em que essa publicidade vai ser restringida, né? Não fala isso. Então, isso aqui está errado. Não é rol taxativo. É um rol meramente exemplificativo. Vamos lá. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, certo? Aí a Constituição vai falar o quê? Da possibilidade de restrição. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando defesa da intimidade ou interesse social. Então a regra é o quê? A publicidade dos atos processuais. A exceção é quando a lei poderá restringir para defesa da intimidade ou do interesse social. Isso aí é um conceito jurídico indeterminado, é um rol exemplificativo, porque está de forma abstrata, genérica, né? De forma geral, não traz os casos em que essa publicidade será restringida. Então, é meramente exemplificativo. Quem vai trazer esses casos é a legislação, né? É o caso aqui do Código de Processo Civil, ele traz uma hipótese. Nos casos de segredo de justiça, poderá ser autorizada a presença somente das partes, dos advogados, defensores públicos e Ministério Público. O próprio Código de Processo Civil vai trazer aí uma exceção, né? O princípio da publicidade dos atos processuais. Então, mais uma questão aqui. 2018, CESP, SEBRASP, FUB, aqui é os cargos de nível superior, acerca de classificação constitucional de princípios, direitos e garantias fundamentais e de servidores públicos, julgue o item a seguir, né? A ampla defesa e o contraditório são princípios constitucionais fundamentais decorrentes do devido processo legal, aplicáveis tanto aos cidadãos em geral quanto aos servidores públicos, certo ou errado? 3, 2, 1... Bora responder. Qual é a norma? Classificação constitucional, Constituição Federal, né? Tá, Código de Processo Civil aí também.
mas essa questão aqui basicamente é da Constituição Federal. Mas podemos utilizar as duas normas aí para responder isso aí. A ampla defesa e o contraditório são princípios constitucionais decorrentes do devido processo legal, aplicáveis aos cidadãos em geral e aos servidores públicos? Certo ou errado? Aqui está totalmente correto, está totalmente certo essa afirmativa. Tanto a ampla defesa como o contraditório, eles decorrem do devido processo legal. Lembra que falamos na aula? O devido processo legal é um supraprincípio. Ele vai ser a base dos demais princípios processuais. Ele é gerador de outros princípios. Então, a ampla defesa e o contraditório são sim decorrentes aí do devido processo legal. E é aplicável sim ao cidadão em geral e também aos servidores públicos, né? Então, totalmente correta essa assertiva, tá aí que eu acabei de falar, é um supraprincípio, base de todos os demais princípios processuais. Ele vai gerar outros princípios. É um postulado geral do direito processual civil, uma cláusula geral incidida sobre toda e qualquer atuação do Estado. Ninguém será privado da liberdade e de seus bens sem o devido processo legal. Então, totalmente correta a questão anterior. Última de hoje aí, 2013, CESP-CEBRASP, Tribunal de Contas do Distrito Federal, procurador aí, acerca da trilogia estrutural dos princípios gerais e das partes que podem atuar em um processo, julgue os itens a seguir, tendo como base a Constituição e o Código de Processo Civil. Em uma acepção substancial, entende-se que o princípio do devido processo legal representa a exigência e a garantia de que as normas processuais sejam razoáveis, adequadas, proporcionais, equilibradas, gerando uma correspondência com o princípio da proporcionalidade, na visão de muitos estudiosos. Certo ou errado? CESP raiz aí, hein? Vamos lá, 3, 2, 1, bora responder. Qual é a norma? Constituição Federal e Código de Processo Civil. Já marcamos tudo aí, né? O que a questão está cobrando? Na acepção substancial do devido processo legal, a exigência é que as normas processuais sejam razoáveis, adequadas, proporcionais e equilibradas tem correspondência com o princípio da proporcionalidade? Certo ou errado? Aqui vai estar totalmente correta. Vimos isso aqui bem detalhadamente na nossa aula. Sempre que você vê princípio da razoabilidade e princípio da proporcionalidade segundo o devido processo legal, é a sua acepção substancial. Então, está totalmente correto isso daí, né? Todas as dicas que demos na aula, você pode observar nessa questão aí, né? Vertentes do devido processo legal. Pode ser substancial ou substantivo, ou judicial ou formal. Substancial ou substantivo quando ele seguir o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Por que princípio da razoabilidade? Isso aí vai permitir que as decisões sejam coerentes, justas, racionais e razoáveis, segundo a atuação conforme a boa-fé, procurando o quê? A verdade dos fatos, né? Lá naquele caso concreto. E vai também corresponder ao princípio da proporcionalidade aí, que é a adequação entre os fins e os meios, é a justa medida. Então, devido ao processo legal substancial ou substantivo, princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, diferentemente do devido ao processo legal judicial ou formal, que o processo tem que seguir rigorosamente o passo a passo que a legislação irá trazer. Então, aí está as duas vertentes do devido processo legal. Deixa eu sair aqui da frente para vocês verem melhor. Baixem o PDF aqui na descrição do vídeo. Voltando para encerrar a nossa aula de hoje, né? Mais uma aulinha de exercício aí para fixar a matéria. Então, pessoal, se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, se te ajudou a fixar a matéria de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like aí, coloque algo aqui nos comentários, dúvidas, sugestões ou reclamações. Lembrando, descrição do vídeo, slide dessa aula aqui, mais dicas, informações no Instagram, @legislação ou @salou.l.a. Eu fico por aqui, até a próxima aula, aula teórica, hein? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Meu nome é Samuel Luiz, você está no Legislação.